Olá, pessoal! A gente vai falar agora um pouquinho sobre um dos ramos das ciências sociais modernas, que é justamente a antropologia. Bom, você já sabe que a antropologia, ao lado do que a gente chama de sociologia, em sentido estrito, e da ciência política, a antropologia forma aquilo que amplamente nós consideramos as ciências sociais. E qual é a especificidade da antropologia? Bom, essa expressão aqui, antropo, você deve saber, significa em grego homem, logia é estudo, de maneira que antropologia, do ponto de vista etimológico, seria o estudo do homem. Acontece que, de alguma forma, a sociologia e a ciência política também estudam o homem, mais especificamente o homem em sociedade. E a antropologia ela vai nascer de um interesse em comparar agrupamentos humanos diferentes. Daí a ideia da antropologia como a ciência da diferença. E durante muito tempo, quando a gente pensava nos estudos sociais mais amplos, basicamente o que se fazia era estudar as sociedades europeias. Quando houve o interesse por estudar grupos sociais não europeus, foi necessário enxergar essas diferenças e chegar à conclusão, na realidade, de que o caminho trilhado pela Europa não era o único caminho de desenvolvimento possível. Havia diversos povos não europeus pelo mundo que trilhavam, como eu disse, os seus caminhos de maneira muito diferente desse caminho europeu. Essa comparação final do século XIX, começo do século XX, é a base da antropologia. Bom, e qual seria, então, o grande objeto de estudo da antropologia? O grande objeto de estudo da antropologia, sem dúvida alguma, é o conceito de cultura. Agora, eu não estou usando cultura aqui como o cabedal de conhecimentos de alguém. Muitas vezes nós usamos a palavra cultura para dizer que um sujeito fala idiomas diferentes, o camarada que conhece literatura, música, pintura, é alguém que tem cultura. Não, a gente não está usando cultura nessa acepção. Para a antropologia, a cultura ela está ligada às crenças de um povo. A cultura ela está ligada aos valores de um povo. A cultura está ligada às visões de mundo de um povo. E, basicamente, a cultura é uma construção, na realidade, coletiva e que dá sentido à existência de um determinado grupo social. E, basicamente, o que a antropologia nos ensinou é que a gente não deve falar de culturas superiores ou de culturas inferiores. Por quê? Porque não existem meios seguros de a gente avaliar esses objetos culturais. Na verdade, todas as culturas elas são entre si equivalentes. Daí vem aquele princípio que a gente chama de unidade na diversidade. Todas as culturas apresentam entre si um grau de unidade justamente porque elas mantêm entre si uma relação de equivalência. E quando eu falo em equivalência, eu estou dizendo, elas não são iguais, elas se equivalem. Por quê? Porque não é possível encontrar entre elas relações de superioridade ou de inferioridade. E, da mesma forma, a diversidade entre essas culturas, porque elas são marcadas por uma determinada diferença. Quando a gente fala, portanto, nessa noção de cultura, a gente está falando que o mundo é marcado por uma grande pluralidade de comportamentos.
E a antropologia nos ensina que nós devemos respeitar isso. Bom, basicamente, houve duas correntes do pensamento antropológico que foram responsáveis por desfazer, então, esse mito das culturas superiores e inferiores. Basicamente, aqui, eu estou falando de Malinowski, que criou, que é um dos pais da teoria que a gente chama de teoria funcionalista, e eu estou falando de Claude Lévi-Strauss, o famoso antropólogo francês, que aliás falava português, chegou a dar aulas na USP, que foi o pai do estruturalismo. Bom, o funcionalismo, que é um pouco anterior ao estruturalismo, ele vai mostrar que as culturas humanas são simplesmente diferentes entre si. E por esse motivo, não nos cabe fazer julgamento de valor, fazer juízo sobre essas culturas. Nós devemos entender o que cada comportamento importa para um determinado grupo social e qual seria a função desse comportamento para o grupo. Já o estruturalismo, ele vai buscar os parâmetros culturais de cada sociedade, vai buscar as estruturas que dão sentido para a vida coletiva. E o que essas duas teorias vão fazer é justamente abolir completamente a ideia de que existem, como eu disse, povos primitivos, de que existem povos incivilizados. Nós não podemos acreditar nessa falácia. Por quê? Porque essa postura seria uma postura etnocêntrica, de acreditar que a nossa cultura é superior à cultura dos outros. E, basicamente, o que a antropologia vai fazer é tentar combater, de todas as formas, esse etnocentrismo. Bom, temos uma questão para fazer a respeito disso. Aliás, duas questões. Vamos lá, vamos ver como é que você se sai.